Artigo 18. Reabertura do inquérito. Descrição. O inquérito policial pode ser reaberto se surgirem novas provas. Exemplo: se novas testemunhas aparecem em um caso arquivado, a polícia pode reabrir a investigação. Artigo 19. Comunicação da prisão de qualquer pessoa deve ser comunicada imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso. Exemplo: se alguém é preso em flagrante por roubo, a polícia deve informar imediatamente essas autoridades e a família do preso. Artigo 20. Sigilo do inquérito. A autoridade garantirá que o inquérito policial seja sigiloso, para o bem da elucidação dos fatos exigido pelo interesse da sociedade, mas o advogado do indiciado tem acesso a ele. Exemplo: durante a investigação de um crime, apenas a polícia e o advogado do suspeito podem acessar os detalhes do inquérito. Artigo 19. Comunicação de prisão. Descrição. A prisão de qualquer pessoa deve ser comunicada imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso. Exemplo: se alguém é preso em flagrante por roubo, a polícia deve informar imediatamente essas autoridades e a família do preso. Artigo 20. Sigilo do inquérito. Descrição. O juiz irá garantir que o inquérito policial tenha o sigilo necessário para a elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, mas o advogado do indiciado tem acesso a ele. Exemplo: durante a investigação de um crime, apenas a polícia e o advogado do suspeito podem acessar os detalhes do inquérito. O artigo 21 ensina que a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade não excederá de 3 dias. Explicação. Incomunicabilidade significa que o indiciado, pessoa sob investigação, pode ser impedido de se comunicar com outras pessoas, exceto com a autoridade policial ou judicial. Despacho nos autos. A incomunicabilidade só pode ser decretada por um juiz, que deve justificar a decisão nos documentos do processo. Interesse da sociedade ou conveniência da investigação. A incomunicabilidade é permitida apenas se for necessária para proteger a sociedade ou para garantir que a investigação não seja prejudicada. Limite de 3 dias. A incomunicabilidade não pode durar mais de 3 dias. Exemplos práticos. Primeiro, caso de corrupção. João é suspeito de corrupção e está sendo investigado. O juiz decreta a incomunicabilidade de João por 3 dias para evitar que ele alerte outros suspeitos ou destrua provas. A medida é necessária para garantir a integridade da investigação. Segundo caso de tráfico de drogas, exemplo: Maria é presa por suspeita de tráfico de drogas. A polícia solicita ao juiz a incomunicabilidade de Maria para evitar que ela se comunique com outros membros da quadrilha. A medida é necessária para proteger a sociedade e impedir que a quadrilha continue operando. Artigo 22. O que diz? Este artigo permite que uma autoridade policial, em uma determinada circunscrição, possa realizar diligências em outra circunscrição sem a necessidade de precatórias ou requisições. Exemplo: imagine que um delegado em São Paulo está investigando um crime que tem conexões em Campinas. Ele pode realizar diligências em Campinas sem precisar de autorização formal de um delegado local. Artigo 23. O que diz? Este artigo trata da remessa dos autos do inquérito ao juiz competente. A autoridade policial deve informar ao Instituto de Identificação e Estatística sobre os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Exemplo: após concluir um inquérito sobre um roubo, a polícia de Belo Horizonte envia os autos ao juiz competente e informa o Instituto de Identificação sobre os detalhes do crime e do suspeito. O caput do artigo 24 ensina que, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça, ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Para entender a ação penal pública, é a ação movida pelo Ministério Público, MP, para investigar e processar crimes que afetam a sociedade.
Denúncia do MP. O MP é responsável por apresentar a denúncia ao juiz. Requisição do ministro da Justiça. Em alguns casos, a ação penal só pode ser iniciada se o ministro da Justiça requisitar. Representação do ofendido. Em certos crimes, a vítima ou seu representante legal precisa formalizar um pedido para que a ação penal comece. Exemplo: crime de roubo. O Ministério Público pode iniciar a ação penal sem necessidade de pedido da vítima. Crime de injúria. A vítima precisa formalizar uma representação para que o Ministério Público possa iniciar a ação penal. Parágrafo único. Texto. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Para entender, morte ou ausência do ofendido. Se a vítima morrer ou for declarada ausente, o direito de pedir a ação penal passa para os familiares próximos, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. São as pessoas que podem representar a vítima nesses casos. Exemplo: crime de lesão corporal. Se a vítima de lesão corporal morrer, seu cônjuge ou filhos podem pedir que a ação penal continue. Artigo 25. Irretratabilidade da representação. Uma vez que a vítima decide representar, ou seja, pedir que o Ministério Público processe o acusado, ela não pode voltar atrás depois que a denúncia é oferecida. Exemplo: Maria decide denunciar João por agressão. Após a denúncia ser formalizada, Maria não pode mais retirar a queixa. Artigo 26. Início da ação penal nas contravenções. A ação penal em contravenções, infrações menos graves, começa com o auto de prisão em flagrante ou por portaria da autoridade. Exemplo: se Pedro é pego jogando lixo na rua, uma contravenção, a ação penal pode começar imediatamente com a prisão em flagrante. Artigo 27. Iniciativa do Ministério Público. Qualquer pessoa pode fornecer informações ao Ministério Público para iniciar uma ação pública, indicando detalhes do crime. Exemplo: Ana testemunha um roubo e envia um relatório detalhado ao Ministério Público, que pode usar essas informações para iniciar uma investigação. Artigo 28. Arquivamento de inquérito. Se o Ministério Público decide não apresentar denúncia, ele deve comunicar ao juiz, que pode concordar ou não com o arquivamento. Exemplo: o MP decide que não há provas suficientes contra Carlos e pede ao juiz para arquivar o caso. O juiz pode aceitar ou pedir mais investigações. Artigo 29. Ação penal privada subsidiária da pública. Se o Ministério Público não agir dentro do prazo, a vítima pode iniciar a ação penal. Exemplo: se o MP não denuncia um agressor em 30 dias, a vítima pode contratar um advogado para iniciar o processo. Artigo 30. Ação penal privada. Em crimes de ação privada, a vítima ou seu representante legal deve iniciar o processo. Exemplo: em casos de difamação, a própria vítima deve processar o ofensor. Artigo 30. Ação penal privada. Em crimes de ação privada, a vítima ou seu representante legal deve iniciar o processo.